Esse aqui é o último vídeo de uma série de 3 vídeos em que eu mostro padrões úteis que podemos usar para tocar qualquer escala no contrabaixo acústico, independentemente do tom. O padrão de hoje é com certeza de longe o mais usado de todos e é aquele famoso por ser o roubado do baixo elétrico. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Bem, para começar essa história de roubado do baixo elétrico, é mentira, é só brincadeira. Até onde eu sei, esse padrão já era usado pelos contrabaixistas no baixo acústico muito antes do contrabaixo elétrico ter sido inventado. Então nós podemos dizer que o baixo elétrico, na verdade, é que copiou esse dedilhado do baixo acústico. Mas eu não quero deixar essa discussão muito grande. Já curte o vídeo, já compartilha com um amigo, com uma amiga, porque você faz esse canal aqui crescer, você vai me ajudar muito. Vale dizer que esse padrão é muito mais utilizado no baixo elétrico do que no baixo acústico em si, mas que ele é muito mais usado no baixo acústico do que os padrões dos vídeos anteriores. É um padrão que usa 3 cordas para ser tocado, mas que requer pouquíssima ou quase nenhuma mudança de posição. Nós vamos ver 3 formas diferentes de se tocar, de se executar esse padrão, que vão funcionar em situações diferentes. Então eu vou mostrar para vocês o padrão inicial, vou mostrar as variações dele e também vou dar essa dica de quando você deve usar um ou outro, na minha opinião. Em todos os exemplos desse vídeo aqui, eu vou mostrar usando a escala de Mi maior. E vou sempre começar com esse Mi que está na corda lá, aqui. O modo mais tradicional de se tocar essa escala aqui é tocar o Mi com o dedo 1, o Fá sustenido com o dedo 4, mudar de corda e retroceder meio tom para a gente tocar o Sol sustenido com o dedo 1, o Lá com o dedo 4, avançar meio tom para tocar o Si com o dedo 4. Você também teria a opção de tocar 1, repetir dedo aqui e fazer Sol sustenido com o dedo 1, Lá com o dedo 1, e Si com o dedo 4, mudar mais uma vez de corda, voltar mais um meio tom, para a gente tocar a nota Dó sustenido agora com o dedo 1. Aqui também agora tem a opção de tocar Ré sustenido com 2 e Mi com 4, ou tocar Ré sustenido com 4 e Mi com 4. Então, em uma das opções você não repete nunca nenhum dedo, em outra das opções você vai ter que repetir uma vez o dedo 1, outra vez o dedo 4. Vou tocar as duas opções agora em sequência. Repetindo o dedo. Eu quase sempre prefiro a opção em que eu não repito nenhum dedo. Vai depender muito do caso. Tem uma outra forma de tocar essa escala sem fazer mudanças de posição de meio tom, como eu tinha feito. Na verdade, a gente vai usar um artifício que se chama pivô. E o pivô funciona quando o nosso polegar fica parado, ele não se mexe, a gente não muda de posição, mas nós rotacionamos os dedos da mão para conseguir alcançar notas que estão um semitom para trás ou um semitom para frente, ou mais, dependendo da técnica de cada um, mas aqui vai funcionar com esse um semitom. Por isso, agora o dedilhado muda um pouquinho, em vez de começar tocando a nota Mi com o dedo 1, nós vamos tocar a nota Mi com o dedo 2. E aí a gente começa nessa posição, toca a nota com o dedo 2, rotaciona para tocar o Fá sustenido com o dedo 4, rotaciona de novo para tocar o Sol sustenido com o dedo 1, agora a gente está na mesma posição, rotaciona mais uma vez para tocar o Si, rotaciona para voltar para o Dó sustenido, rotaciona para tocar o Ré sustenido, e toca o Mi com 4. E uma última opção que a gente ainda tem para tocar essa escala é com a chamada extensão. Nesse caso, nós não vamos mudar a mão nem com o pivô, nem um pouquinho. A ideia é sim abrir os dedos e tocar como se estivesse tocando baixo elétrico. Ou seja, como se para cada nota a gente fosse pensar quase como se fosse um traste. Então, dedo 1 vai tocar todas as notas que estão aqui, dedo 2 vai tocar todas as notas que estão aqui, o 3 vai alcançar todas as notas que estão aqui e o 4 vai tocar todas as notas que estão aqui. Não é tão comum porque a gente tem que tocar com o dedo 3 aqui nessa região, não é muito comum, nós estamos acostumados a tocar com 3 dedos, não 4 dedos na mão, mas tem muitas escolas, tem muitos professores que ensinam dessa forma e é uma forma
que existe, por isso que eu estou mostrando aqui no vídeo. Então seria tocar assim. Bem, você viu que tem já várias variações de se tocar esse padrão aqui, e aí você deve estar se perguntando, qual é melhor, quando eu uso um, quando eu uso o outro? O primeiro padrão é mais seguro, ele é mais conservador. Com esse padrão, eu acredito que você vai conseguir tocar mais afinado, porque você vai estudar mais as mudanças de posição, você vai sempre saber onde você está com os dedos. Eu acho que se você é iniciante, você deve focar 100% ou 90% do tempo que você estuda as escalas com esse padrão, nesse primeiro padrão aqui, porque você realmente vai conseguir saber onde você está. E essas pequenas mudanças de um meio tom, é bom treinar esse tipo de mudança e ele vai te ajudar a ficar mais craque para você conseguir dominar bem essas mudanças de semitom. Mas se você já não é mais iniciante, você já estudou pivô em alguma peça ou está começando a estudar pivô, eu acho que sim, que esse dedilhado com pivô funciona muito bem, funciona. Principalmente, para mim, funciona quando eu tenho que tocar escalas muito rápidas em regiões graves do instrumento. Se eu tiver que tocar uma escala de Si, por exemplo, sem mudar em uma oitava só, é mais fácil eu deixar o meu polegar parado aqui atrás e mover a mão na frente para conseguir tocar, por exemplo, em Mozart, músicas que têm escalas muito rápidas. Vale a pena praticar esse tipo de dedilhado, mas é importante dizer aqui que o primeiro dedilhado, a primeira versão desse dedilhado, dessa escala, é sempre a minha principal. Eu sempre toco a segunda versão, essa com pivô, é sempre minha exceção, é sempre uma coisa que eu faço fora da regra, eu tenho que pensar um pouco, ali eu vou fazer diferente. Geralmente, automaticamente, eu vou sempre para o primeiro dedilhado, que é o que eu mais pratiquei, o que eu acho que as pessoas devem praticar mais. E o terceiro dedilhado, aquele que a gente tem que tocar com extensões, também serve para mim como uma exceção. Mas, ao contrário do pivô, que a gente pode usar mais em regiões agudas, aqui nessa parte média do baixo, eu tendo a tocar com 1, 2, 3, 4, geralmente a partir da metade aqui desse nariz, cotovelo, joelho, essa parte do baixo, daqui um pouco mais para o agudo, eu restringo o uso desse 1, 2, 3, 4 mais para essa parte aqui, mas assim, são raríssimos os momentos que eu uso esse tipo de dedilhado para coisas muito específicas, eu quase nunca uso, e eu acho que você também não deveria botar tanto do teu tempo, da tua atenção para esse tipo de escala, você deveria estudar mais as mudanças de posição, para tocar um pouco mais afinado, mais controlado. Esse padrão que a gente viu no vídeo de hoje, ele pode ser alterado e se transformar em escalas menores de todas as formas e também em modos gregos como o mixolídio, o lídio. Você pode simplesmente alterar uma ou outra nota e você já vai ter uma escala diferente, um padrão diferente para tocar, que funcionam muito bem. Mas se você quer que eu faça um vídeo especificamente sobre modos gregos ou outras formas de tocar escalas, comenta aqui que eu vou fazer um vídeo para vocês. Se você gostou desse vídeo aqui, eu te convido então a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque quando eu botar vídeos novos aqui o YouTube vai te avisar e você também vai me ajudar muito, vai ajudar muito o canal a crescer. Se você não viu os vídeos anteriores com as outras escalas, que são super importantes da gente conhecer, eu fiz uma playlist, é só clicar nessa playlist e continuar aprendendo. Se você quer aprender contrabaixo acústico sem sair de casa de forma sólida e estruturada, eu tenho um curso online que pode te guiar nessa jornada. Você vai aprender desde a postura correta, passando por exercícios de pizzicato e arco, até escalas, arpejos e repertório distribuídos em 88 aulas. Os conteúdos das aulas foram organizados de forma progressiva, assim você pode, no seu próprio tempo, desenvolver uma base sólida sem medo de gerar vícios. Quer saber mais? Clica no link que está na descrição desse vídeo.